E aí, pessoal, vamos continuar a análise do match do século, como muita gente chama esse desafio que foi a disputa pelo título mundial de 1972, jogado em Reykjavik, lá na Islândia, entre o Fischer, que era o desafiante da época, e o Boris Spass, que era o atual campeão mundial. Então o placar está 2,5 a 2,5, depois da última vitória do Fischer. Ele ganhou de pretas numa Ninzo-Índia, numa partida que ele conseguiu pegar uma vantagem estratégica logo de começo, aproveitou umas imprecisões do Spassky, foi trabalhando a posição. No momento que o Spassky faz um erro decisivo, a posição está longe de ser desesperadora ainda, né? A vantagem do Fischer vinha crescendo, mas era uma vantagem modesta ainda. E o Spassky teria muita resistência, né, se ele não tivesse feito um erro tão decisivo como ele fez, né? Então certamente foi um baque para o Spassky, ele estava ganhando o match ainda, né, de 2,5 a 1,5. Quem está acompanhando os vídeos aí sabe como é que foi dramático o começo, né? Ele largou de 2 a 0 para o Spassky. O Fischer veio recuperando, ganhou uma partida. Estava pressionando bem essa quinta partida e acabou ganhando porque o Spassky fez um erro grande. Se ele não tivesse feito esse erro, não saberemos se ele teria ganho ou não, o Fischer, mas tinha chances de ganhar, assim como o Spassky teria chances de empatar também, né? Como eu falei também no vídeo anterior, eu estava muito curioso para ver as análises com o computador, porque foi uma partida bem difícil de entender, estrategicamente falando, né? E também eu chequei as análises do Grigorik, que é o livro que eu estou seguindo, como eu já mostrei para vocês também, para pegar um ponto de vista mais humano, né? Totalmente humano. Naquela época não tinha computador, né, para analisar. Então eu faço sempre esse meio termo, né? Eu pego as análises do computador depois que eu vejo a partida, depois que eu faço o vídeo, inclusive, para comparar assim, as questões táticas, se eu conseguir avaliar mais ou menos bem, conseguir calcular as sequências, né, que envolviam mais contato, e eu uso o livro para ver as opiniões que ele diz de um ponto de vista mais estratégico, conceitual, humano, né? Claro que ele dá variantes de cálculo também, mas quando é cálculo bruto, claro que o computador ele vai ter uma precisão maior, né? O que importa nesses livros geralmente é a maneira como o autor explica, né? Como ele avalia a posição, o que ele acha importante de avaliar na posição, né? De modo geral, eu gostei bastante da análise. Alguns detalhes, claro, sempre passam batidos, mas de modo geral eu gostei bastante, tá? Vou fazer um resumo geral, acho que no fim do match, mostrando alguns pontos, de repente, das partidas, das análises que eu fiz com o computador depois, né, que eu fiz o vídeo. Como eu já falei também, eu não estou fazendo análise antes, né? Então, estou pegando a partida em branco e partindo do meu conhecimento só e o que eu estou vendo na hora, né? Eu já analisei esse match, mas faz muito tempo, não lembro quase nada. Então, no livro ainda, né, ele comenta, depois da quinta partida, foi muito séria, né? É um momento muito sério, né? Porque o Fischer chegou no Spassky, então pra ele, não tô mais perdendo o match, e pro Spassky é totalmente o contrário, né? Ele falou, tava ganhando o match, agora tá empatado, né? Então, se eu quiser ganhar o match, eu vou ter que ganhar umas partidas, eu não posso mais simplesmente empatar todas, né? Que idealmente seria um plano em um match normal, né? Você só mantém a liderança. Claro que quando você tiver chance, você tenta ganhar, mas enfim. A questão é que o Spassky ele tava... Na verdade, o Spassky tinha vantagem do empate do match ainda, né? Porque ele era o atual campeão mundial. Mas de qualquer jeito, dificultou muito a situação dele, porque ele tinha 2 pontos de vantagem, agora tá igual. E diz no livro que quando acabou essa quinta partida, o Fischer foi jogar tênis por 2 horas para comemorar isso. Essa foi a comemoração do Fischer, né? Ele sempre deu muita importância para essa coisa física. Aliás, desculpa, foi ao contrário. Não, o Fischer foi pra piscina, parece, descansar. Mas não sei se nadou, enfim. Nadou, descansou, não sei. Mas ele sempre foi muito adepto às atividades físicas, né? Então era um relaxamento importante para ele físico, para comemorar essa vitória. E o Spassky sim, né? Eu confundi, foi jogar tênis com um dos treinadores dele, parece. E diz que ele jogou durante muitas horas até se esgotar fisicamente, assim, para poder realmente tirar aquele dia do corpo dele, esquecer que ele perdeu e ir para a próxima, né? Então é bem interessante que a parte física, né? Mesmo que a gente está falando de 1972, os 2 jogadores davam importância, né? O Fischer era muito conhecido por isso, né? Por ser um dos primeiros jogadores que deram muita importância para a preparação física, não só a preparação técnica, né, das partidas. E o Spassky também parece que dava essa importância. E o importante é isso, né? Esquecer da derrota, né? Não é fácil, assim, né? Esquecer. Tentar de alguma maneira esquecer e ir para frente, bola para frente, né? Foi isso que o Spassky fez. Então, vamos para a 6ª partida. E esse lance que está aí na tela desde que começou o vídeo foi feito pelo Fischer, para surpresa de todo mundo. E4 era o lance preferido pelo Fischer, né? Todo mundo sabe a frase dele famosa, né? Que fala que E4 é o melhor, best by test, né? Tipo, comprovadamente o melhor E4. Mas a segunda partida, a terceira partida, aliás, a 4ª partida, né? O Spassky jogou muito bem de pretas, a siciliana, e ele conseguiu igualar com certa tranquilidade e ficou melhor de pretas, né? Então ele estava bem preparado
Talvez, provavelmente o Fischer sentiu que não era aquele momento dele continuar E4 enquanto ele não tivesse, talvez, ideias novas, né? Então ele começou com C4, que eu acho que ele realmente jogava bem pouco esse tipo de lance, C4 ou D4, né? Principalmente a arma principal dele sempre, e muito temida, foi sempre E4. Então C4, o Spassky jogou E6, cavalo F3. Eu já não sei qual era o repertório do Spassky contra peão dama ou inglesa, porque nesse match eu esperava só que viesse só E4 do Fischer, né? Eu não lembrava de ter visto que o Fischer teve essa mudança no meio do match, não lembrava de praticamente nada. Então jogou D5, D4, cavalo F6 e cavalo C3. A gente foi uma posição super típica, a gente já apareceu várias vezes aqui no canal, né, em vídeos. Inclusive, ainda na introdução dessa sexta partida, né, ele diz que agora o Fischer estava um pouco mais tranquilo, claro, né, empatou o match, né, estava criando menos caso com toda aquela questão das câmeras. Ainda parece que teve uma discussão, mas enfim, foi controlada. E diz que foi a primeira vez que o Spassky jogou bispo E7, foi a primeira vez que o Fischer enfrentou um gambito de dama recusado, essa variante específica, que é uma variante muito, muito jogada, né? Não sei exatamente como que era na época, mas devia ser já, porque é uma das armas mais sólidas contra peão dama, né? Naquela época eu digo assim, né? Porque isso é uma coisa muito antiga, do Capablanca, Lasker, né? Só que eu não sei exatamente se a moda se perdeu em algum momento, né? Mas acho que não, acho que sempre os jogadores deviam confiar nesse esqueminha bem sólido, né? Acho que os primeiros que jogaram isso foram Capablanca e Lasker, os que jogavam sistematicamente, jogavam muito, né? E também combinava bastante com o estilo deles, né? Bem sólido. Que é jogar esse esqueminha com D5, E6 e bispo E7, né? Tem muitas outras opções aqui. Bispo B4, que é a ragozinha mais moderna. Tem C6, que vai levar para Merano. Tem D por C4, que já são maiores confusões, né? Posições mais dinâmicas. Mas bispo E7 é o mais sólido. Um desenvolvimento bem simples. O Fischer jogou bispo G5. E jogou roque. E E3, né? Aqui o branco tem opções de bispo F4 também, que são as duas mais jogadas hoje em dia. Bispo F4 tá mais na moda hoje em dia, mas bispo G5 acho que é a linha mais clássica. Roque e E3, né? Sempre bom poder tirar o bispo quando for possível, né? Jogar E3 direto com o bispo pra dentro acho que seria um pouco passivo, talvez. Mas também é jogável, claro. Vai virar um peão-dama, tipo um esqueminha, não sei. Também seria bem possível, claro. Então jogou H6 aqui, bispo H4 e B6. E essa aqui é a famosa Makogonov Variation, né? Que o pessoal fala, variante Makogonov do gambito de dama recusado. Ou Tartakower, Bondarevsky, tem os nomes parecidos. Eu não sei exatamente quem que implementou isso, mas acho que se fala mais... Inclusive no livro ele comentava, antes de começar a partida, que era o Makogonov, a variante Makogonov. Que é jogar basicamente com bispo B7. E se as brancas permitirem, né? O sonho das pretas aqui é jogar bispo B7. Vamos dizer que as brancas jogam de uma maneira não ambiciosa, assim, bispo D3, bispo B7, roque. Um dos sonhos das pretas é jogar cavalo BD7, D por C4 e C5. Opa! D por C4 e C5 liquidando esse centro. Que é um esqueminha de peças muito famoso, muito padrão, né? E as peças pretas vão estar jogando, vou conseguir trocar o peão de D pelo de C. Em compensação, eu vou trocar o de C pelo de D também. Então, vou tentar liquidar esse centro e tentar que esses 4 peões sumam de alguma maneira, né? E eu vou chegar numa posição simétrica, se tiver essas trocas todas. Ou eu vou acabar forçando que as brancas isolem o peão de D4 para não ficar totalmente simétrico, né? Mas também pode ser um problema isolar o próprio peão. Então, geralmente, quando joga B6, uma reação correta é C por D5. Porque se eu como de peão aqui, que não foi o que ele fez, eu tenho sempre um potencial de algumas fraquezas na hora da dama. Acabou chegando nessa estrutura de maneira um pouco diferente, tá? Mas isso, o C por D5 costuma ser feito só depois de B6. Porque se eu jogar C por D5 direto aqui, as pretas jogam ED, e aqui não tem cabimento nenhum jogar B6, porque o bispo já vai poder sair pra grande diagonal aqui, né? Qualquer uma dessas casas. Preferencialmente bispo F5 é o lance, depois de C6, vamos dizer. Então aqui eu vou estabilizar minha estrutura com C6 e não B6, né? Que B6 seria um enfraquecimento. Isso aqui é muito mais harmônico, é a famosa estrutura Carlsbad, né? C6, D5 e B7. Então as brancas jogam E3 e as pretas têm que decidir alguma coisa aqui. Tem cavalo E4, não sei se agora ou com H6, que é a variante Lasker, se não me engano. Mas jogou H6, bispo H4 e B6, né? C por D5 e por D seria uma opção. Mas jogou cavalo por D5, que também acho que era uma das variantes bem clássicas. Não sei se também do Lasker ou do Capablanca. Pode ser que essa seja a Capablanca.
Posso estar confundindo. Tentando simplificar um pouco mais a posição já o cavalo por D5. Então aqui é muito típico a sequência que aconteceu. Jogou bispo por E7, né, tem os bispos sendo trocados, dama E7. E aqui as brancas jogam cavalo por D5. De novo tentando criar essa estrutura que eu comentei, né, com potencial de algumas fraquezas na ala da dama. Na casa de C6, o peão de C7 também. Então se as pretas realmente não conseguirem não jogarem C5, elas podem ter um problema na coluna aqui, né? Torre C1, dama C2, depois eu jogo bispo D3, roco, enfim. E o peão de C7 pode ser um problema em algum momento. Então as pretas acabam jogando C5 rápido, aproveitando que as brancas não estão organizadas para atacar esse peão ainda, né? Porque outra opção seria jogar bispo D3, mas aí bispo B7 e muito provavelmente as pretas vão preparar um C5 rápido aqui. E quando eu jogo cavalo por D5 eu vou ter a opção de capturar de bispo, né? Aqui parece meio errado, porque eu tenho um E4. Mas se tivesse roque aqui já, né? Não sei, em outro momento, C5 aqui... sem desenvolver o cavalo parece esquisito. Começar a batalhar pelo centro assim já, né? Mas o que eu quero dizer é que dá essa alternativa para as pretas em algum momento, né? Isso aqui, não sinto que estou fazendo lances bons aqui, tá? Mas o plano ideal das pretas seria jogar um C5 aqui, liquidar esses peões e tentar levar uma posição bem simétrica, equilibrada, e o bispo tá na diagonal boa aqui, né? Esse bispo das brancas. Bispo de casas brancas das pretas, né? Mas as brancas podem jogar um E4 e torre C1 rápido, não sei. Ou E4 e torre 1 para inibir um C5. Mas as brancas já trocarem D5 de imediato. E aí por D5 e torre C1, né? Aproveitando a coluna de C. E aqui é um lance importante fazer antes de rocar, né? Porque sua posição tá bem sólida aqui, né? Então não tem problema você sair rocando desesperadamente, né? Claro que a gente aprende a rocar primeiro, né? Antes de desenvolver as peças. Quer dizer, logo depois de desenvolver as peças, né? Antes de fazer qualquer outra atividade. Mas tem muitas posições bem sólidas, assim, seguras, fechadas, que você não tem pressa nenhuma de sair rocando logo, né? Você pode desenvolver, você pode fazer outras coisas, de repente, na ala da dama, por exemplo, torre C1, né? E eu posso criar uma pressão no peão de C7 antes de rocar, porque a posição está fechada, né? Então meu rei em E1 não vai sofrer nenhum tipo de ataque no momento. Então foi jogado o bispo E6. Que as pretas aproveitam a possibilidade que o bispo está em C8 ainda, né? Para ir para E6. Bispo B7, não sei se chega a ser um erro. Não conheço essa posição também, para falar a verdade, mas acho que é jogável também. E depois jogar com C5 também. Só que provavelmente as brancas têm um pouco mais de liberdade aí, né? É até interessante que eu estou descobrindo algumas variantes, descobrindo a teoria no tabuleiro aqui, né? Porque quando eu estou estudando, geralmente, eu vejo uma partida nova, eu já abro o Chessbase para ver a árvore de aberturas para pegar as partidas de referência para me localizar, né? Mas fazer isso instantaneamente, assim, não sei se está muito certo, né? É legal também tentar descobrir, né? Tentar descobrir a teoria aqui, né? Uma coisa que já foi jogado, né? Isso como aprendizado, né? Não que eu estou desafiando as partidas que já foram jogadas, né? Mas sim tentar entender para criar um conhecimento mais consistente, né? Bispo D3, C5, que era uma posição parecida, eu acho. E acho que é possível bispo B7, sim. E depois cavalo D7, traz as torres, né? Uma posição que as brancas vão jogar um D pro C5 em algum momento, que é o que a gente vai discutir na partida. E, na verdade, aqui talvez D pro C5 seja menos lógico. Vamos falar disso já já. Foi jogado bispo E6 e dama A4. Que é um lance que faz bastante sentido porque essas casas fracas que eu falei, né? Então realmente as pretas dariam qualquer coisa para ter o peão em B7 ainda, né? Então o bispo E6 não dificulta um pouco o desenvolvimento das peças, né? Só que por outro lado o bispo vai ficar numa casa talvez um pouco mais agradável do que em B7, né? Mas não sei. Acho que os dois lá são bem possíveis, sim. Ele jogou C5 agora, né? Cavalo D7, por exemplo, né? Claro, além do fato que o peão já está caindo, poderia, estrategicamente pensando, poderia ter um bloqueio aqui, tipo um dama C6, né? Se o peão não estivesse caindo. Que aqui não sei nem se é um lance bom, na verdade. Mas o peão pode não ter problemas sérios para avançar agora, né? Teria que jogar um torre C8, cavalo B8, sei lá. Parece difícil progredir. Progredir no sentido assim, né? Tirar esse peão do C7, que é uma fraqueza grande. Você nunca quer deixar um peão na segunda, assim, numa coluna aberta. Ainda mais quando você não consegue jogar C6, né? Que seria o lance para consolidar, caso o peão estivesse em B7 ainda. Mas aí jogou C5 e dama A3. Essa posição é bem teórica. Ela é bem conhecida mesmo.
E as pretas vão jogar com esses peões colgantes que a gente vai ver agora, né? No caso, D pro C5, B pro C5. São peões que as brancas vão tentar pressionar. Em algum momento acaba acontecendo a partida mais adiante. Por outro lado, as pretas têm um jogo de peças relativamente solto até. A comparação que eu ia fazer com o bispo B7 é que, pensando assim rápido, eu imaginaria que no caso de bispo D3, por exemplo, pode ser dama A4 também, né? Imagino que seja possível também, não sei. C5, como eu falei, tá? Não tomem isso como uma aula de abertura, tá? Porque eu tô tentando passar umas ideias minhas, mas eu não tenho conhecimento muito específico disso aqui. Tô pensando, posso estar errado em algumas coisas. Então C5, dama A3, que foi a ideia do Fischer, parecida até com quer dizer, foi o que ele jogou, né? Uma ideia bem temática aqui, para cravar o peão. E, enfim, forçar um torre C8 aqui. Mas no momento que eu jogar, tipo... ele jogou bispo B5 na partida, né? Vamos dizer até bispo B2, por exemplo. E, não sei, cavalo D7, por exemplo. Troca, troca. Esses peões colgantes com o bispo em B7, né? Aqui eu sinto que pode estar um pouco melhor o bispo em B7. Não sei se tem algum motivo mais concreto para não ser verdade isso, mas um dia eu tenho o potencial de jogar D4 agora com mais força, né? Porque o bispo está na grande diagonal aqui. E, enfim, o bispo de 2 vezes pode sair, é uma variante, não sei. Geralmente as pretas jogam um A5 aqui também, né? É A5 e A4 às vezes para deixar a dama meio estranha e para não deixar o branco jogar B3 bonitinho, né? Esse peão A seria tipo um ataque da minoria aqui, como se fosse um A5, A4. Né? Porque se jogar B3 eu posso tentar cutucar esse peão de B3, né? Mas enfim, o bispo em B7 não sei se seria um problema aqui. Aqui certamente não, né? Porque o D4 vai deixar ele bem ativo em algum momento, né? Agora eu tenho problemas aqui na cravada, então não tá certo. Mas a primeira conclusão que eu tenho é que talvez com o bispo em B7 eu não vou capturar em C5 tão cedo, né? Imagino, pelo menos. E vou jogar, não sei, bispo D3 de qualquer jeito, ou bispo E2 talvez, e roque, torre D1 e ficar ameaçando isso em algum momento, né? E as pretas vão jogar cavalo D7, cavalo F6, cavalo E4, né? Interessante. Quando vier cavalo D7 eu posso jogar um bispo A6 aqui pra tentar entrar nas casas brancas, né? Por isso talvez tenha que jogar um A6 primeiro, mas não sei se é um pouco passivo. Mas enfim, vamos descobrindo aos poucos isso. Essa é uma ideia que me ocorreu. E vamos lembrar que as pessoas antigamente não tinham nem computador e nem partidas para ter acesso, né? Muito antes, quando as partidas não eram nem divulgadas, né? Assim, não tinha como, né? Então as pessoas tinham que descobrir essas coisas na raça mesmo, né? Pegando tabuleiro, se juntando, estudando. E é tentativa e erro, né? Assim que era antigamente. Bem antigamente. Então torre C1, bispo E6, dama A4, C5. Não deixando o peão, para não deixar o peão em C7, né? Jogou dama A3, torre C8. No momento que ele joga a torre C8, os brancos jogaram o bispo B5 aqui. Que é um lance que inibe o desenvolvimento do cavalo ali de D7, né? Porque, suponho eu, vamos trabalhar sempre com suposições, tá? Por enquanto. Que se cavalo D7 agora, né? Além de o bispo estar bem colocado em B5, né? Porque as casas fracas estão aí, né? As casas brancas estão ali, o bispo está bem em B5 até. Eu tô pensando em capturar em D7, não sei exatamente qual que é a minha opinião sobre isso, né? Provavelmente eu não comeria agora, embora bispo B5 parece que a ideia é capturar o cavalo em D7, mas bispo D7, bispo D7, roque, por exemplo. E aí... não sei, bispo... É que bispo B5 parece meio errado também, né? Rei F8, talvez acho que é um lance temático. Acho que ele não joga na partida, ele joga um dama F8. Mas F8 é um lance temático, porque defende a dama, né? Ainda não quero comer em D4, mas posso jogar um bispo G4 para incomodar aqui, né? Embora vai ter um cavalo E5, né? Talvez cavalo E5 aqui. Isso pode ser um pouco incômodo, né? Não posso comer em D4, tá caindo o bispo, né? E aqui... posso... porque assim, se eu jogar cavalo D3 direto, né? Uma posição dessa... acho que isso aqui é meio temático. Já vi umas partidas parecidas. Cavalo D3, C por D... dama E7, rei E7 é por D4, as pretas não tem nenhum problema aqui, imagino. Porque esse bispo, tudo bem, ele tem um peão em D5 limitando um pouco ele, mas o cavalo não tem um endereço certo também, né? Se tivesse um cavalo em D4, aí sim, as brancas teriam uma vantagem com certeza. Mas eu jogo meu rei em D6, é importante ter uma casa boa pro rei nesses finais. Finais, assim, seguros, né? Sem damas, claro.
É importante uma casa central boa assim. Não tem como incomodar o rei dali. Tirar o rei dali, né? Posso jogar um F6, controla a casa de E5. E meus peões estão em B6, as casas pretas, só o peão de D5. Realmente limita um pouco o meu bispo, mas... O cavalo pode até ficar meio mal aí, né? Porque ele joga o bispo F5 e aí, né? Pra onde vai o cavalo, né? O cavalo precisa de uma casa firme, né? Um lugar pra ficar. E na ala da dama não tem uns pulos aqui, mas parece tudo meio superficial, né? Então aqui as brancas geralmente tentam fazer uma coisa assim. Troca, troca e agora cavalo D3. Isso sim pode ser perigoso para as pretas. Por quê, né? Ameacei o peão 3 vezes. Se D4... Acho que tá caindo... Quer dizer, D4 pode até ser que... Sei lá. Tem algum sentido porque... Tá caindo em C5, mas tem um bispo por A2 no final rolando. Não sei, né? Talvez. Mas vamos pensar estrategicamente primeiro, né? No C4... Troca as damas. E aqui cavalo F4, talvez. E agora sim eu posso estar um pouco incomodado de pretas. Porque o cavalo tem o endereço certo aqui, né? Em D4, provavelmente. Eu só teria que cuidar realmente desse peão de B2, que não tá tão fácil, né? E inclusive não tô vendo como é que as brancas defendem no momento. Porque torre C2, bispo F5... Ah, bispo F5 tá caindo aqui, né? Talvez esse. E essa manobra aqui é um pouco lenta ainda, né? Torre B6, não sei, uma coisa assim. Depois torre B8, né? Torre B5 pode ser pra defender em D5, de repente. Mas idealmente eu teria que segurar esse ponto em B2 para trazer meu cavalo para D4. Eu não estou conseguindo imaginar isso, porque um plano possível seria esse, lá e lá, né? Vamos dizer. Ah, até pode ser, né? Porque bispo F5 tá caindo com cheque aqui. Mas isso não parece harmônico, né? Sem contar que tem um C3 aqui que quebra a minha harmonia, né? Que eu tô levando um mate aqui na 8ª fileira. Então no meu sonho, né? O cavalo E2 e cavalo D4, ou até cavalo C3 para bater no peão. Mas o peão de B2 é um problema, né? Minhas torres não estão bem colocadas aqui. E elas estão sujeitas a um ataque do bispo F5, né? Então, não sei. Tô tentando explorar essa abertura na raça mesmo, sem conhecer muito. Mas aqui eu nunca joguei de brancas nem de pretas, tá? Essa variante, nunca estudei. Sei que tem muitas partidas importantes, certamente algumas que eu não conheço. Mas enfim. O B5 parece um lance bom de qualquer maneira, mesmo se não for capturar o cavalo em D7. Mas ele jogou A6. O Spassky. Agora trocou em C5, B pro C5 e roque. Né? O bispo não pode ser capturado, né? Tem a torre em A8 caindo. Jogou torre A7, parece um lance lógico. Né? O que realmente me reforça a imaginar que cavalo D7 não está sendo jogado por causa de bispo por D7. Parecia mais lógico que torre A7, né? E bispo A6 não vai dar certo, né? Dama D6, imagina, o bispo tá cravado aqui. Vai ter que... Bom, na verdade, dama D6 ainda come 2 torres, né? Porque eu jogo esse ainda, né? Mas eu jogo torre C6 direto e ganho as pretas, ganho uma peça, né? Opa, e o bispo de A6 tá caindo, forçado. Então, torre A7 foi jogado. Ameaçando ganhar o bispo agora, né? De novo, vamos só entender mais uma coisa. Cavalo D7, bispo por D7, né? Se eu comer de dama, tá caindo em C5. Então, bispo D7. Eu realmente lembro de uma última partida ou de alguma ideia que o cavalo E1, cavalo D3 e tal, forçando o avanço do C4. Mas com a torre em B8 aberta, né, que a gente viu até agora há pouco, não parece tão claro o branco explorar isso. E as pretas com bispo aqui, esses peões colgantes não são ruins, né? A não ser que realmente o peão do C5 seja alvo de ataque, ou no momento que chegar a C4 eu já estiver pronto para bloquear aqui em D4. Aí pode ser um sofrimento eterno aqui. Mas, por exemplo, torre D1, que eu não sei nem se é bom, né? Talvez seria trazer o cavalo, bispo E6. E no próximo F8 aqui... Até agora eu tô começando a lembrar vagamente de ter visto umas posições assim que o preto não tem nenhum problema. Né? Porque cavalo E1 não parece que vai dar certo. Né? Talvez até A5 aqui. De repente. Não, vou ter que jogar F8 primeiro, né? Cavalo D3 e aí C4. Imagino que troca as damas, né? Mesmo... Ah, agora na verdade o branco ganhou um tempo, né? Porque o A6 ficou a mais ali. O que me volta a imaginar que então talvez cavalo D7 sem A6, né? Porque isso aqui, tô ameaçando o peão. Mas ainda assim, torre B8, tá chato aqui. Torre D2, torre B5 de repente. Mas agora tá com tempo a menos, né? Ainda assim, não sei se é ruim pras pretas isso. Eu não tô vendo como é que vai defender o peão de B2, né? Então, curioso.
Vou investigar isso aqui depois. Por que não cavalo D7 aqui? Né? Deve ser por causa de troca, vamos usar a lógica, né? Por isso que é importante essa análise, né? Você tem que tentar entender a lógica dos lances, né? Por que jogou isso e não jogou aquilo, né? Essa é uma dúvida importante sempre. E tudo indica que é por causa de bispo por D7, mas eu não estou conseguindo concluir isso, que essa posição é problemática para as pretas, né? Outra coisa, aqui não dá certo também. Se eu jogasse um B4 um dia, tivesse definido aqui, que não tá longe de dar certo isso. E tentar criar essa casa de D4. Se eu conseguir remover o peão de C5 de alguma maneira, aí sim o cavalo entra bem em D4, né? Seria B4, mas B4 tá controlado agora. E torre C2 para dobrar ali, torre C3 talvez. Ainda assim, não tô colocando fé, não. É que esse... pode ter um D4 sacrificando o peão em algum momento aqui, não sei, né? Só se taticamente isso aqui funciona, porque... Por exemplo, se eu jogar F8, torre C1 e C4, agora sim isso pode ser incômodo. Troca, cavalo D4. E se torre B8, bom, aqui eu já tenho mais opções, né? Primeiro que eu posso jogar torre C2 uma vez, porque agora o bispo tá bem controlado aqui, né? Esse bispo A4 não faz nada. Eu tiro a torre para D2. E se o negócio apertar muito ali, eu jogo um B3. Opa! B3 não é assim, B3 é assim. E aí peão toma. E... o cavalo em D4 segue firme, né? Ainda assim, esse tipo de final não sei se é tão grave para as pretas, tá? Eu sei que eu tô sendo muito pessimista para as brancas aqui no caso. Eu gosto do cavalão contra o bispo aqui, mas com material tão reduzido assim, sem fraquezas muito sérias, o rei em D6 aqui. Não sei se esse tipo de final costuma ser ganhador para as brancas, né? Naturalmente tá melhor, né? Mas, por exemplo, se eu jogar tipo rei D6, né? E aí... é que eu não vou jogar B3 sem precisar, né? Esse peão em C4 pode ser mais uma fraqueza de alguma maneira, não sei. Mas vamos dizer que até que eu jogue B3 aqui, só pra ilustrar aqui. Troca, né? Não vou nem discutir se torre C8 pode ou não, mas esse tipo de posição não parece problemático para as pretas. Porque assim que a 4 tá chegando, né? O bispo em D7 controla o cavalo de D4. Inclusive, não sei nem se tá melhor o branco aqui nesse momento, que eu vou jogar 5A4, trocar isso aí. Tá totalmente igual, acho, né? Uma vantagem bem simbólica. Então, eu não sei, mas vamos lá. É que eu cismei com essa ideia do cavalo D7. É interessante tentar entender qual que é o plano que as brancas contestam, né? Então, isso cria um conhecimento. Não importa se eu vou jogar isso de brancas ou de pretas. Provavelmente não vou jogar de nenhuma cor por muito tempo. Mas é um conhecimento estratégico. E ajudar a entender esse tipo de lógica de como os grandes jogadores jogavam as aberturas também é interessante, as decisões que eles tomam, né? É um aprendizado estratégico, independente da abertura, é isso. Então vou jogar a torre A7, bispo E2, cavalo D7, pronto. Passou essa posição que a gente ficou um tempão nela, né? Cavalo D7 e agora eu jogo o cavalo D4. Já indo atrás do bispo de E6, né? O que vai totalmente contra o que eu falei até agora, mas aqui é uma posição diferente, né? Inclusive esse lance podia até ser feito antes, de repente, né? Naquelas variantes. Cavalo D4. Aqui o bispo estava em D7, né? Então não dava. Mas interessante o cavalo D4, né? Jogou dama F8 para ameaçar o cavalo, provavelmente, né? Porque a dama tá cravada. Quer dizer, o peão tá cravado, né? Por causa da dama tá caindo. E a torre também tá caindo em C8, né? Então dama F8 parece que resolve os dois problemas. Não sei se tem outro tipo de lance aqui para as pretas. Cavalo F6, talvez, mas não sei se muda muito. Cavalo F6, talvez. Aí cavalo B3, de repente, a mesma ideia que eu falei antes, mas aí, pode ser, porque se C4, aí sim, troca e cavalo D4. Torre B8, torre C2 e... Mesmo final que eu mostrei agora há pouco, na verdade, só com o bispo trocado pelo cavalo. Não sei nem o que melhora isso muito, se melhora muito. Mas assim, o plano estratégico que eu tenho em mente aqui é jogar esse cavalo B3 para forçar o C4. Mas ele foi para uma linha totalmente diferente, o Fischer. Dama F8. E com os cavalos e o bispo em jogo ainda, ele tinha essa outra opção que foi o que ele fez, que eu achei muito interessante. Porque o cavalo B3 aqui nem ameaça o peão, na verdade. Então o cavalo D7 não faz nenhum sentido. Ele jogou esse, trocou e E4. Isso é uma sequência bem legal, por quê? As pretas agora criaram um centrinho aqui um pouco mais firme e inclusive está limitando o bispo de casas brancas, né? Então, se as pretas conseguirem um dia jogar C4, trocar as damas, trazer o rei para D6, o preto tá até bem aqui. Então as brancas têm que tentar quebrar essa harmonia aqui, né? Que esses peões realmente limitam o bispo de E2. Tudo bem que a base dele não tá tão firme, né? Que é o peão de E6. Mas só o bispo G4 atacar a base direto, acho que não dá muita coisa. Então joga um lance muito importante aqui, que é E4. Isso eu gosto bastante. Isso é um lance bem, estrategicamente bem bonito.
Porque se D por E4, acho que até dispensa muita análise, esse peão vai cair, e o peão em E6 é uma fraqueza, o peão em C5 ficou totalmente abandonado também, né? Sem contar esse aqui que já é isolado. Mas aqui bispo C4, provavelmente, depois dama E3, ou torre E1, não sei. Não sei se isso aqui merece alguma análise muito específica. Imagino que não. A não ser que, sei lá, dama F5 aqui, cavalo F6 defenda tudo. Mas... até mesmo torre D1 posso entrar pelo centro aqui, torre D1 e torre D6 pode ser. Porque esses peões aqui não tem nenhum futuro no momento, né? Então... e tem um monte de coisa fraca aí das pretas, né? Os peões fracos, a coluna D, enfim. Talvez mereça alguma análise, eu acho que não. Suponho que não. E agora eu tô começando a comer em D5 e agora eu tô trazendo a base de peões dele mais pra frente, né? Porque se eu jogar aqui peão tal, peão em D5, tá mais fraco do que o peão de E6, né? Porque ele tá mais pra frente, então mais fácil de eu atacar ele. Bispo F3, torre D1, dama B3, né? Cavalo F6 talvez seria possível aqui, né? Permite E5, mas acho que eu vou trocar aqui. E bispo F3, uma coisa assim. E isso parece incômodo para as pretas, né? Tem que, talvez, um A5 e tentar defender esses peões todos, mas... eu estaria incomodado de pretas aqui. Torre D1, talvez. Jogo um H3 aqui, né? G3 talvez não por causa do bispo, mas talvez G3 também. E se D4 tem casas brancas fracas, né? Que pode ter um problema. O rei preto também está bem exposto aqui. Aí talvez torre 1, né? E tentar entrar com uma ideia de ataque ali mesmo. E se C4, em algum momento, posso trocar as damas? Acho que não, mas eu vou... porque trocar as damas acho que permite o rei entrar no final aqui e ajudar a defender os peões. Eu prefiro manter as damas aqui, eu acho. Dama C3 provavelmente. Depois torre D4 e torre D1, né? E ficar ameaçando em D5. Então, de qualquer maneira, já parece um pouco incômodo para as pretas. Eu não sei o que o espaço fez de errado, tá? Se ele fez uma coisa de errado aqui, não sei. Vou descobrir depois da partida. Por enquanto eu não percebi nenhum erro que ele fez, assim. Eu sei que essa variante é muito sólida e jogada até hoje, né? Não sei se dessa maneira exatamente, né? Acho que não se toma de cavalo em D5 hoje em dia na abertura, ele se toma de peão. Mas foi jogado D4. Provavelmente o espaço que avaliou isso, né? Que os peões de D5 ia ficar meio fraco, ele não queria comer E4, então ele passou o peão. Mas isso também acarreta problemas, tá? Eu tô até começando a achar que D4 já não foi bom aqui. Era melhor conviver com outra fraqueza em D5. Cavalo F6 talvez fosse mais aceitável, né? D por E4 é muito feio. Esse acho que eu não jogaria nunca. E talvez cavalo F6, talvez um dama D6, trazendo a dama ali pra perto dos peões. Porque o cavalo defende bem F6 o rei. Porque defende o rei, né? Que tem as casas brancas fracas. Depois eu jogo um A5. Minhas torres estão ali, né? Segurando o peão de C também, já. D4 eu não gostei. Agora ele veio com F4. Estruturas móveis assim, o bispo costuma jogar bem melhor que o cavalo. Então F4 tá vindo, eu tenho que cuidar com F5 em algum momento, abrindo o rei. E tem o E5 e F5 também, né? Abrindo. O rei preto tá realmente em uma situação um pouco delicada já. Porque ele tem que jogar um H6, né? E casas brancas estão fracas. Eu tenho bispo de casas brancas, um dia pode dar problema isso. E F4 parece bem lógico agora que eu tenho o brother aqui do peão de F e E, né? Os dois estão juntos para avançar. Principalmente jogar com E5 primeiro. Opa. Jogar com E5 aqui. E as pretas têm uma suposta maioria de peões aqui, 3 contra 2, só que não tem nenhum futuro esses peões, né? Eles vão ser bloqueados com o bispo C4 e vão ser mais alvo de ataque que qualquer outra coisa, né? Então o D4 estabelece uma separação aqui no tabuleiro de maioria de peões desse lado, né? Como é que era? Vou colocar de outra cor aqui, isso. Então aqui temos na ala da dama, né? Opa, na ala do rei. E aqui, né? 3 contra 2 e 4 contra 3, né? E tá claramente móvel esses peões das brancos estão claramente móveis, com potencial de avançar, né? Isso costuma ser problemático. Então dama E7, E5. E aqui eu começo a sentir que a posição do espaço tá ficando difícil, tá ficando desagradável já. Tipo, bem desagradável. Porque eu tenho um plano muito claro, né? Jogou bispo C4. Vamos ver cavalo B6 se acontece, mas ele jogou RH8 e passou a dama pro ataque. Jogou dama H3. Agora, se viesse cavalo B6, até mesmo torre D1 é possível aqui, né? E bispo B3 parece estranho, né? Mas F5 agora, come. F5 é uma opção, mas acho que não, né? Torre D1, será que é bom? Mas aí torre D8, né? Por que não cavalo B6, né? Posso deixar, como em C4 e vai ter a fraqueza ali, mas eu não queria trocar esse bispo, né? Dama B3 talvez seja um lance bom. Dama B3 pode ser bom.
Porque tá cravada a torre, então não pode comer em C4. E ameaça em E6, né? Ixi. E aí? Ferrou, né? Se deu mal. Adiós. Porque rei F7 tá levando F5 e... Vamos encerrar a análise por aqui, né? F5 e ataque de mate com certeza. Ou pelo menos vai ganhar muito material aqui. E... Ah, não pode jogar esse então, né? Ah, por isso não pode cavalo B6. Senão parecia lógico. Será que torre B8 ajudou então bispo C4? Mas aqui já tá desagradável com certeza, tá? Talvez rei H8 primeiro para não ficar caindo com cheque o peão, mas... Não sei. Rei F8 parece... Rei F8 seria pra defender a dama, não tem nenhum cabimento se enfiar o rei na cara da torre aqui, né? Jogou a torre B8, que já sinto que não foi bom. Bispo C4, rei H8 e dama H3. Bem harmônico também. Tocou o peão de E6, né? Se ele capturasse o peão de B2, imagino que bispo por E6 está mais do que bom aqui. Esse peão acha mais importante que o de B2. Né? Esses dois passados aqui são fortes e tal, mas no meio jogo eles nunca vão avançar, né? Durante o meio jogo. Em compensação, eu vou puxar meu bispo para cá de novo, até para B3 ou C4. E vou começar a avançar F5, F6 um dia, né? Terei que cuidar que o peão de E tá caindo, mas parece muito, muito perigoso para as pretas. Sem contar que eu posso comer em D7 e comer em C5, né? Mas aí não, eu não vou dar esse bispo nunca. E se tipo cavalo B6, por exemplo, que parece um lance bem feio, na verdade, né? Descoordenou tudo. Mas F5 aqui tem que estar perdidaço preto, né? F6 tá chegando e, vixi. Dama G5, F6, eu posso comer de torre de peão. Que não dá certo. Parece que trocar em B2, tomar em B2 parecia bem errado também. Então defender o peão, cavalo F8, que parece lógico. E ele jogou um B3 firme, sólido. Isso é interessante, né? O Fischer, é claro que assim, né? Ele não é o jogador maior campeão mundial entre os que tem reputação de atacantes, vamos dizer, né? Jogadores que jogam pra frente, agressivos. Ele não é o que tem a maior reputação de todos, né? Seria o tal, né? Que ataca mesmo muitas posições, né? E criativo, sacrifica o tempo inteiro, né? O Fischer não era tão assim. Muita gente fala, né? Que assim, claro que ele tinha uma habilidade incrível pra atacar e jogar com muita iniciativa, mas ele, é o que eu tô reforçando bastante. Ele era muito completo sempre, né? Então, esse tipo de lance, assim, B3, né? Talvez o tal jogaria F5 aqui, sacrificaria o peão e sei lá, né? Talvez fosse bom também, né? Mas o Fischer, ele não tinha só isso de qualidade, né? Muita gente fala da Índia do Rei do Fischer, Najdorf e os mates do Fischer, mas as partidas... Essa foi a partida posicional até agora, bem posicional, né? Inclusive várias... inclusive as 3 vitórias dele, as 2 vitórias dele até agora foram bem posicionais, né? No match. Então, é um cara que joga posicional com muita iniciativa. Isso é diferente de agressivo de ataque, né? Então jogou B3, né? Não sei se precisa analisar F5, que tá tão boa a posição que você não precisa nem sacrificar o peão, acho, né? Talvez troca, teria que analisar isso, mas não tem porquê, eu acho, fazer isso, né? Tem uma cara muito boa para as brancas isso, né? Inclusive, tô quase achando que deve estar ganho aqui já. Cavalo, torre A8 eu vou ter que jogar provavelmente. Não sei se tem um contragolpe aqui. Torre F7, torre F7 já ganhou, né? Não, aqui já tá ganho torre F7. Ganha o cavalo, né? Porque não tem como sair com a dama, né? Defendendo o cavalo, né? E se for pra oitava, eu jogo torre por F8 e ganho a dama. Ainda eu vou ter um certo cuidado que eu tô levando mate aqui embaixo, mas tem que estar ganho, né? Dama D3, sei lá. Tá, talvez fosse possível F5, mas não vejo necessidade, porque eu não vejo como evitar F5, né? Jogou B3, né? F5 aqui, não sei se a gente tem que ficar analisando isso, mas provavelmente não. Trocar, e seria interessante pensar, ver o que ele pensou, né? Mas talvez ele achou que não tinha pressa mesmo. Meu palpite é esse, pelo menos. Talvez ele viu que poderia comer em B2 ou não, mas enfim. Jogou B3. Sustentando o bispo em C4 também, para não ter nenhum tipo de tema em cima dele. O cavalo F8 tá preso. E, de novo, você viu que se resume a estrutura de peões, né? Claro, também a atividade de peças faz diferença, né? O bispo C4 tá muito melhor que o cavalo de F8. Outras peças brancas também, e também segurança de reis. Mas a estrutura de peões, ela fala bastante coisa aqui, porque a maioria de peões minha, 4 contra 3, tá andando. A sua não tá, totalmente paralisada, né? A sua no caso do Spassky, né? Das pretas. Então jogou A5, que é uma ideia estratégica, né? Pra tentar avançar ali. E aí jogou F5. Poderia jogar A4, mas acho que já era um capricho exagerado demais, desnecessário, né? Ele já pode começar as atividades de ataque na ala do rei, né? Porque A4 pode ser também.
estabiliza de vez, mas A4 das pretas não muda muito, né? Porque vai jogar A4, depois A por B3 e A por B3 não muda nada, né? Não criou nenhuma fraqueza aqui, né? Quer dizer, B3 seria uma fraqueza, mas com o bispo em C4 tá muito sustentado esse peão. Então aqui deu muito errado já. É difícil já de achar lance para as pretas, né? Então jogo F5. Peão toma, torre F5. Tô vindo com torre F1, provavelmente, né? Cavalo H7, torre F1. Fiz outra sugestão aqui pro Spassky também. Eu não posso mexer o peão de G, o rei não tem pra onde ir. A torre de A7, eu realmente queria que estivesse ajudando a defesa, mas não consigo imaginar pra onde que ela iria, né? Os brancos têm muita liberdade aqui no lado do rei. E agora começa uma pressão forte na lado do rei. Então jogou cavalo H7, torre F1. Puxou a dama pra D8, né? Provavelmente... Não sei se tinha um motivo exato agora, né? Mas as brancas estão de olho já em jogar uma E6 em algum momento, né? E6 pra torre F7, né? E se joga cavalo F6, eu vou ter sacrifícios em F6. Né? Tipo E6, vamos chutar aqui. Na verdade, a partida foi uma coisa mais ou menos parecida até, né? Mas vamos pensar. Porque a torre F7 agora tem dama por E5, né? Então E6, minha sua torre F7. Cavalo F6, troca e dama H6, por exemplo. Né? Dama H7 única. Se não, torre por F6, ganha. Esse, né? Isso aqui ainda talvez pareça sustentável um pouquinho para as pretas. Mas dama H4... deve estar ganho também, né? Mas a partida acabou rolando um sacrifício parecido até. Mas as pretas têm que ficar de olho nisso já, né? Então dama D8 faz sentido, porque foi o que eu falei também. A torrinha 7 tem que participar. Opa. Esse mouse tá me atrapalhando aqui já. Clica no menu errado ali. A torrinha 7 tá de olho na defesa, né, também. Porque cavalo G5, né, que seria um pseudo lance ativo aqui, um lance pseudo ativo, né, não sei se muda muito o destino das coisas, porque eu vou jogar H4 um dia depois, né. Eu chutaria o quê? Dama G4, talvez, porque depois o torre F7 já vem atacando o peão de G7, né. E não tem casa pro cavalo, esse que é o negócio, né. Você viu que é a mesma coisa que eu falei antes, só que da cor invertida, né? O cavalo precisa de algum lugar fixo para ele ficar, né? Um lugar estável. O bispo também não reclama quando tem uma casa boa, tipo C4, tá? Mas o bispo pode ficar lá de longe. O bispo podia estar em A2 também, trabalhando ali, né? Com a visão longa dele, raio de ação longo dele. E em compensação, o cavalo não, né? Se o cavalo estiver lá longe, em A8, ele não participa de nada. Ele tá seguro da... Não vou fazer mais, prometo. Não posso passar o mouse aqui, ó, depois da coluna A. Se o cavalo estivesse aqui em A8, por exemplo, ele tá seguro, relativamente seguro, só que ele não tá participando, né? Então aqui eu vou jogar H4 no próximo e vai ter que jogar cavalo H7 de novo, né? Até dama H5, talvez, não sei. Mas eu não vejo muito sentido nesse lance. Torre F8 poderia ser uma alternativa, né? Pra tentar trocar um pouco. Mas a torrinha 7 tá tão errada aqui. Já tem o troca e dama C8, né? Não dá, tá muito errado aqui. A torre tem que ficar na etapa para defender. Aqui caiu a peça forçada e mate em poucos lances, provavelmente, né? Vamos fazer que nem na parte anterior, tá? Vamos terminar a partida, depois eu vou voltar para tentar entender o que o Spassky fez de errado, né? Porque não é possível. O Fischer foi jogando muito natural e só, pô, é fácil jogar xadrez assim, né? Mas C4 é muito legal que o Fischer jogou no meio jogo ali. Então jogou dama D8. Não sei exatamente qual é a ameaça branca aqui, tá? Mas talvez um E6. Talvez logo. Jogou dama G3. Que... Não sei se ameaça torre F7 agora. Talvez, né? Porque vai forçar um dama G8. Tem cara que vai perder, né? Jogou torre 7 e H4. Inclusive, porque torre F7 agora... né? Depois de torre 7. Torre F7 agora... Provavelmente torre 7 foi para poder jogar cavalo G5 direto. Né? Se torre F8... Eu troco, sacrifico a dama e tô feliz de pretas, né? Claro. E se torre 7 dama E7, o preto tá no jogo, né? H4 ainda parece bem chato, né? Mas talvez... Cavalo E4, dama G6 parece muito chato, né? Só se cavalo E4 e tentar comer o peão de H4. Mas não parece estar certo isso. Tá tudo muito solto. E o cavalo realmente precisa estar numa casa mais estabilizada aí. Dama F4 também parece bom. Forçando o cavalo C3, né? Uma coisa assim, talvez, né? E E6. E vocês espertinhos ou espertinhas que estão achando que podem jogar dama E6, não pode, tá? Pra depois dar o duplo aqui não dá certo, porque a dama F4 tá defendida pela torre. Então vai perder uma peça essa sequência. E acabei de perceber agora também que tá caindo a torre com cheque.
Acabei de perceber isso. Mas a outra variante que eu falei também ganha, tá? Suficiente. Aqui é método Carlsen. Você olha uma linha que ganha, você joga. Ponto final. Não precisa achar uma linha melhor ainda. Mas tudo bem. Se quiser capturar a torre um pouco melhor. Então E6 provavelmente parece muito chato aqui, né? Tá vindo dama F7. E vou coroar talvez esse peão, né? Vou comer de torre em F7 e jogar E7. Torre F8. E o cavalo agora ficou bonito, mas e aí? Não tá participando de nada, né? Por exemplo, deve ter outras variantes também. Então H4 talvez eu tenha que voltar para H7 ou até cavalo E6, que me dá até uma aflição de jogar, porque dá mais G6 aqui de novo. Cavalo F8 ainda tem, né? Pode ser, tá inferior de qualquer jeito, né? Mas ele quis evitar o H4. De novo a gente vê um capricho do Fischer no sentido de não dar contra-jogo, né? Batendo o olho assim, né? Claro que realmente exige mais cálculo e muitas das avaliações que eu estou fazendo aqui não vão ser muito precisas porque eu estou focando mais em tentar entender as coisas, né? E não só no cálculo bruto ali, que realmente levaria mais tempo a gente fazer isso sempre. Mas aqui tá estrategicamente condução perfeita do Fischer, tá? E o Spassky realmente, ele em algum momento ali na abertura, ele perdeu o controle das coisas e quando chegou o E4 ali já... Ele tá lutando com o melhor jeito, do melhor que ele tá conseguindo, mas tá difícil. Peão passado em E5, né? O cavalo horroroso em H7, né? H4 jogou torre B7. Tentou defender pela segunda fileira, porque agora a torre F7 acho que era uma ameaça bem séria, né? Vamos fingir A4, por exemplo. Torre F7. E como é que defende o mate aqui? Uma pergunta bem simples, né? Se eu tiver que jogar G5, é um lance que quase não merece análise, né? Porque aí eu jogo dama D3 e vou entrar pela diagonal e esse peão aqui é o único soldado que sobrou aqui perto do rei preto, tem que ficar em G, né? Então eu teria que trocar, talvez, trocar e dama G8. É o único lance razoável que eu vejo. É legal como a harmonia, né, das brancas, H4 e 5 dominando ali, o cavalo e a dama. Dama G8 é o único lance para não levar mate, né? Tirando G5. E aqui isso tem que estar super, hiper perdido. Pensei em torre B7, mas aí atacando a torre e o mate. Mas aí dama F8 ainda, né? Por enquanto não perde. Provavelmente E6 aqui, né? É que E6 dá uma dó, né? De deixar esse cavalo aí entrar pro jogo. Dama G6 é outro lance aqui. Olha, o Fischer estaria decepcionado comigo aqui, hein? Que eu tô com dúvidas agora de como ganhar essa posição. Provavelmente eu já teria falado assim, né? Se eu falar que eu vou jogar torre A7 com o meu peão aqui, acho que ele ia me xingar por 3 semanas seguidas, né? Cadê o instinto assassino aqui? É que talvez E6 mesmo, parece muito forte, né? E6 não pode ser ruim, né? Vamos lá. Porque se cavalo F6, em último caso tem o torre por G7, come em B8 com cheque, deve ganhar com certa facilidade esse final, porque o rei continua muito mal colocado aqui. Meu renjão não tá aquelas coisas, mas a dama não tá entrando, né? A dama preta, né? Talvez. Ou até E7, né? Isso aqui tem que estar ganho, não é possível. Tá muito ganho. Não, acabou a partida aqui, né? Se dama H7, torre F8, por exemplo. Tô ameaçando dama por B8 de novo, sem querer. Dama B8, torre F8 ganha a dama aqui, né? Ou, coroa uma outra dama. Então, aqui no mínimo E6, né? Então aqui a minha ameaça era a torre F7. Então você vê que é tudo bem lógico, assim, né? A gente consegue entender até sem calcular muito, né? Pelo menos as ideias de ataque, assim. Então bem lógicas. O Fischer é realmente um estilo de jogo muito instrutivo. Jogou E6, o Fischer. Criou aquele apoio em F7. Ele quer de novo entrar com a torre F7, né? E aí veio o torre C7. Se cavalo F6 direto, eu suponho que tá vindo torre por F6. Que é o que eu tava falando faz meia hora, né? Então torre F6, peão toma, torre F6. Teria que ver, isso aqui só é pra jogar se der certo, né? Então o erro que muita gente faz, monta uma posição bonita e fala, agora isso aqui deve ganhar, eu vou sacrificar, sei lá. Né? Beleza, é divertido fazer isso, mas você pode deixar escapar posições muito boas, né? Com essa espécie de desleixo, né? Eu imagino que tu tem que defender esse peão, né? Torre G7 pode até ser um candidato, na verdade. Mas aí não, né? Não faz sentido. Torre H7, que é triste, que dói. Mas ameaçou a torre pelo menos. E aqui quase que dá certo E7, porque esse comer de dama G8 mate. Bem simpático, né? Mas tem torre E7. E aí não tem nada, né? Acho. Eu não tô vendo um arremate aqui. Tá.
Mas eu não preciso entregar esse peão. De novo, só vou entregar esse peão realmente se eu souber que vai ganhar, né? Dama E5, é o que chama atenção. Porque se esse, aí sim, esse aqui ganha na hora, porque eu não posso cobrir de torre, tem que trazer o rei. Aí meu bispo entra em jogo com efeitos devastadores, E7. Mas ainda tem torre G7, que é muito triste, né? Porque empacotou todas as peças. E agora sim... Ah, quase que... Nossa, tem E7 aqui, que bonito. Uau, que bonito. Se torre E7, torre F8 mate. Cheque duplo. Cheque duplo costuma ser muito desagradável, né? Rei não tem como escapar dos dois cheques ao mesmo tempo. E se dama E7, dama B8 é mate. Mate em 2, né? Vai ter que entregar a dama... É mate, né? Claro. Vai ter que entregar a dama e depois entregar a torre em G8. Porque a torre em H7 está realmente fazendo o papel de um cinzeiro aqui, né? Não está ajudando em absolutamente nada. É só defendendo esse peão, mas ela está muito passiva, né? Então você nem sente o déficit material no caso. Essa aqui era um jeito bonito de ganhar a partida, né? Porque, de novo, se tentar dama B8 trocando as damas, de novo torre F8 mate. Entregando as duas peças, o que é bonito, mas eu preciso eliminar os dois cheques ao mesmo tempo para não ser mate. Eu não consigo fazer isso de pretas. Então cavalo F6 não dava. Jogou torre C7 e jogou dama E5 primeiro. Por que ele jogou torre F7 aqui? Ameacei mate. Para até jogar dama G8, que é triste também. Ah, dama G8, provavelmente dama C7 ganha fácil, né? Porque troca, e aí esse, agora com o peão na sétima, e ainda ganhando tempo na dama aqui, tem que estar muito ganho, né? Cavalo F6, E7, quase que prende a dama. Teria que calcular um pouco ainda, mas tá ganho. Tipo, por exemplo, né, cavalo F6, entre outros eu posso jogar... posso até jogar torre F6 primeiro também, não sei. E E7, se dama G6, por exemplo, torre C8 e faz dama, né? Acho que aqui não vai ter perpétuo para as pretas, se for para G6 não. Eu tenho que evitar a coroação com cheque, né? Então, sei lá, dama B8. E aqui qualquer lance do tipo... A dama tá muito passiva aqui, né? Qualquer lance do tipo torre D7, aqui as brancas vão ganhar, né? Teria que só calcular se jogar um dama F4, assim. Ah, não, mas aí faz dama, né? Com cheque. Com mate, aliás, né? E dama E5 não vai dar certo, tá? Porque a minha ideia seria tipo assim. Vamos dizer que dama F4 não pudesse coroar por qualquer motivo. Torre D8. Rei G7, E8 dama... E aí dá um perpétuo aqui, mas não vai dar certo por vários motivos, né? Eu jogo rei F2 e vou pro centro e tem um bispo e dama cobrindo aí. Vou conseguir escapar. Mas rei H2 talvez teria um dama F4, assim, uma coisa assim, né? Então, esse tipo de posição é típico, assim, que se o rei tá muito exposto, aí você tem uma sequência que tem que coroar, só que você não coroa com cheque, né? E aí você tem que ver se o adversário consegue entrar com a dama. Ou até um lance mais cruel seria bispo E6, né? Porque aí você forçou torre C8... E a dama não tem nem como dar um cheque aqui, né? Eu vou fazer dama com cheque e vou ganhar o final, no mínimo, com uma peça a mais. Então por que não jogou torre F7, né? Torre F7, imagino, né? Peão toma parece bonito. Mas aí talvez cavalo F8 e sei lá. Mas se eu jogar torre para F7 agora, ameaça em mate. Dama G8 não dá ataque na torre, então vou ter que jogar torre F7 de novo. Peão toma... E, bom, de novo, tá triste, mas não tem por que dar essa chance, porque de repente minha única casa de entrada seria H7, né? Tipo, dama e bispo entrando, a dama entrando em H7 tá defendida, né, pelo cavalo de F8 e, sei lá, dama E5, né? Mas aí tem um D3 chegando, né? Tipo, D3 e dama E8 tem um cheque primeiro aqui também, não sei se ajuda muito, mas dama D6 aqui, defendendo o cavalo. Né, tem bispo por D3, que deve ganhar ainda, né? Porque a dama tá presa no bispo, mas não tem necessidade nenhuma de entrar nisso, né? Inclusive, se jogar isso, leva um cheque, né? Que é extremamente desagradável. Porque se rei F1 cai o bispo, né? Com cheque. Se rei pra lá, cai em H com cheque. Então sempre pode dar errado nesses finais. Sempre tem que... Por isso que é muito difícil jogar a nível de campeão mundial. Tem que ser muito preciso o tempo inteiro. Assim, não tem um momento de folga. Se tiver um momento de folga, tudo vai pro lixo. Todos os 40 lances que você jogou foram pro lixo. Então essa posição talvez ele considerou que não fosse totalmente simples, porque tem um D3 chegando, né? Ponto de G7 é uma fraqueza, mas não tem como atacar de novo. Eu preciso tentar coroar esse peão com dama E8, sempre tem um dama D6, que é um método de defesa firme, né? E o bispo de C4 não consegue entrar no rei preto ali, né? Atacar, né? Porque a única casa seria H7 que eu falei, mas tá defendida. Então aqui eu pensaria que as brancas têm que bloquear em D3 primeiro, ou tentar entrar com a dama para ganhar esses peões aqui, mas isso vai dar trabalho, porque para eu ganhar esses peões eu vou ter que entrar com a dama.
E para eu entrar com a dama eu vou ter que deixar o peão de D avançar ou a dama entrar em H4. Eu não vou conseguir prender o cavalo de F8 na defesa e ao mesmo tempo sair comendo os peões, né? Então, não sei. Não parecia tão simples, talvez, né? Então ele jogou dama E5 primeiro. E jogou dama E8 agora. E5 é um lance que já dá bastante medo. Não sei nem o que tá ameaçando ainda, mas agora talvez torre F7 seja uma ameaça. Vamos simular de novo um A4 aqui. Torre F7 ameaçou mate. Qualquer cavalo F6 vai dar muito errado, então eu vou ter que trocar aqui. Peão toma, já ganha? Não, aí torre E7 ainda, né? Mas agora a torre toma... Ah, mas aí é a mesma coisa, né? Não tá tão simples ainda. Torre toma, peão toma e cavalo F8. Começa aí dama E8 cheque, né? Cavalo F8 é meio forçado, porque dama F8 aí sim é muito passivo, parece. Inclusive, dama E8 agora talvez. Mas não é tão simples ainda, dama D6, né? Porque mesmo se eu jogar B por A4, que é um lance que não devia ter feito, entregar esse peão, ainda assim tem o D3 que eu falei, né? Porque esse bispo toma, dama D4 cheque. E A5, D2 tá chegando, né? Então não tá tão simples ainda. Se jogasse... Jogou dama E8, ele jogou A4. Ele deixou realmente o preto em zug aqui, né? Então se A4 me leva a entender que B por A4 aqui seria um lance possível. Porque esse D... Vamos ver se ele jogasse D3. Como é que é? Dama E5, D3. Bispo D3 não dá certo, né? Dama come, então não, não dá certo, né? Tá. Por que não D3? Torre D1 é uma opção. É um lance que eu realmente não quero fazer também. Queria fazer um lance mais ameaçador aqui. Por que a dama tá tão presa assim, né? Cadê meu instinto assassino? Tá desligado hoje, hein? De última torre D1, né? Mas é um lance triste de fazer. Dá até medo das pretas darem uma ativada aí no centro de alguma maneira. Trocar as damas com dama D4, tentar escapar no final, né? E torre F7, de novo, come. Peão toma, talvez, agora. Dama E7, F8 ganha uma peça, né? Não, dama E7 não pode. Torre E7 teria que ser. E aí eu tenho um lance do tipo dama F5, que come peão de D3. Parece muito pouco, né? Dama C5, talvez. Mas aí D2 ainda. Assim, parece bem perdido ainda, mas já tá dando um calorzinho que não devia dar, né? Talvez dama... Não, aí eu vou... Não, até vou perder aí. Tá vindo um D1 mesmo, né? E dama H5 não parece ideal, né? Depois de tudo isso. Por que não D3 aqui então, né? Realmente ele achou que não ia ajudar muito, né? Porque... Mas aí pelo menos dá um arzinho pra dama em D4, entrar com a dama em D4, sei lá, né? Não estou vendo. Se eu estivesse sozinho aqui, eu ia gastar um tempão aqui nessa posição. Mas eu não vou deixar vocês ficarem assistindo o silêncio aqui, tá? Que é o que eu faria normalmente, vai ficar pensando. Mas torre F7, troca, torre toma, peão toma, cavalo F8. Não tá dando certo ainda. Dama E8, rei também não tá dando certo. Vamos fazer uma tentativa, né? Talvez dama E3 mesmo, sei lá. Talvez volta e paciência. É que eu também eu tenho uma coisa assim que eu tenho medo de passar a iniciativa pro meu adversário às vezes, como se fosse... De repente ele resolvesse todos os problemas dele de uma vez. Mas não tem como, né? Tem muito problema pra resolver. Talvez dama E3 mesmo, sei lá. E D2, torre D1 mesmo. Tá tudo bem controlado, eu acho. E se dama D4, cheque, troca. E come aqui, tá caindo aqui. Não é possível, né? Não é possível que uma posição totalmente horrível vai ficar boa de repente só porque desviou uma peça do ataque, né? Então é uma coisa minha que eu tenho que trabalhar mesmo, tá? Não reparem no desabafo, mas eu sinto que esse tipo de lance, assim, eu acho que não tem que dar... Por isso que eu admiro essa parte de não dar contra-jogo, porque eu faço muito nas partidas isso. Só que tem um limite. Não pode fazer isso ao infinito. Você tem que deixar um pouco de contra-jogo em algum momento, né? Porque senão você não consegue fazer nada do que você quer. O D3 acho que vem recuperar o peão mesmo, e talvez o espaço está, sei lá, contando que uma das esperanças de defesa dele é manter o peão em D4, e se ele conseguir, por milagre, escapar disso, ele tem um peão passado protegido, né? Então se desprender da única esperança que ele tem, talvez não fosse legal, né? E se A4 come o peão mesmo, e A5, A6, A7 e se vira, mais um problema para resolver.
Enquanto isso, se tiver que ir atrás do peão, aí sim eu vou jogar um torre F7 na hora certa. Então ele jogou dama E8. E aqui o Fischer jogou um lance... Até passei rápido a partida, mas não lembrava, né? Até já mostrei pra vocês agora há pouco, mas... A gente chegou numa conclusão lógica, então. Aqui o branco não tem uma maneira totalmente óbvia de ganhar, mas... Ele tá colocando... Restringindo ao máximo as opções das pretas, né? Mesmo porque o peão de A5 aqui pode ser uma fraqueza em algum final, né? O peão em A4 tá mais avançado assim. Então, tipo, eu posso jogar um A4 e também evitar um A4, talvez. Que bem que certamente a dama não poderia ir pra A4, mas... É um lance que é bom e as pretas não conseguiram mostrar que elas vão fazer aqui de útil, né? Jogou dama D8 e torre F2. Eu tô tão surpreso quanto vocês, tá, gente? Eu não lembrava dessa partida na íntegra. Não lembrava quase nada, pra ser sincero, tá? Famosa partida 6, todo mundo falou nos comentários que a partida 6 é a partida 6. Torre F2. E aí? O que ele quer, né? Talvez ele tá de olho já evitando o D3 que eu falei ali. Ele não quer dar nenhuma chance mesmo. Mas ainda assim o espaço pode passar mais uma vez o lance. Jogar dama E8 de novo, né? Jogou dama E8 e torre F3. É um mistério. Será que o Fischer vai empatar? Naturalmente não. Dama D8. E assim, eu sei que a gente já chegou nessa conclusão, mas é interessante pensar, as peças pretas não tem um lance, né? Porque tá tudo no limite, assim, no limite do limite. Então a torre de E7, bom, naturalmente não tem lance, que tá cravada aqui, tá presa, né? Cravada, eu sonhei que o peão estaria cravado por causa da dama, mas não vem ao caso. Não tá totalmente presa a torre aqui em E7. A torre de C7 tá presa porque se eu sair da fileira aqui, da coluna, eu perco o peão de C, aí as brancas comem o peão de C5, comem o peão de D4 e segue o ataque, sem pressa nenhuma, tá? E no caso de torre C8, suponho que torre F7 esteja muito chato, porque aí eu não consigo mais ter essa troca na segunda fileira. Então você viu que assim, eu tenho que fazer os lances para entender o que aconteceu lá atrás, né? Não, tá totalmente errado achar, nossa, o Krikor vai bater o olho e vai entender o que tá acontecendo. Não, com certeza não, tá? Com certeza mesmo não. Então, a partida é assim, você olha uma vez, né? Eu não tô fazendo isso aqui. Na última até fiz um pouco, né? De rever a partida pra tentar entender algumas coisas. É importante isso sim, pra você entender o que aconteceu. Você não é obrigado a entender tudo de uma vez, né? Se você entendesse tudo de uma vez, batendo o olho, você não precisaria estar estudando partidas, né? Você poderia estar aí, mundo afora, ganhando de todo mundo, sendo campeão mundial, né? Como a gente tá nesse processo ainda, de tentar ser campeão mundial um dia, todo mundo, claro. A gente tem que tentar entender as partidas, e isso leva tempo mesmo. Cavalo de H7 também não pode mexer, porque cavalo F6 leva o sacrifício, torre por F6, né? Que é até mais forte do que daquela vez que eu mostrei. Cavalo F8 perde o cavalo, cavalo G5 também. Sobrou lance de dama. É muito raro ter uma posição de quase zug, assim, zug-zwang, com tanta peça no tabuleiro, né? É bem raro isso mesmo. Por isso que não é uma obra-prima essa partida. Mas eu não lembro como é que acabou a partida, tá? Até cheguei a ver rapidinho antes de começar, mas eu quero sempre vir o máximo, o mais sem informação possível, assim, pra fazer a análise mais pura possível pra vocês. Então jogou torre F3, dama D8 de novo, e agora puxou o bispo para D3. Agora ele quer começar a criar alguma coisa em cima do cavalo de H7. Dama E4 acho que é uma ameaça já, né? Talvez. Dama E4. Que se jogar dama E8 de novo, jogou, né? Jogou dama E4 mesmo. Isso eu não lembrava, esse eu achei agora, olha só que beleza. Claro que o B3 ficou na cara que tem a ver com a diagonal, né? Mas a ideia é que ele quer forçar o cavalo de para F6 para ele poder sacrificar, foi o que aconteceu depois, né? Agora, realmente eu me custo acreditar que precisa de bispo D3 e dama E4, que, claro, ganha e acabou o ponto final, né? Mas parece que já tá tão perto assim que o torre F7, mas não tá dando certo ainda, né? Torre F7. Então, olha isso, o cara fez tudo certo desde o começo, conseguiu uma vantagem enorme, enorme. Jogou F5, passou o peão para E6, dobrou em F, colocou a dama em E5, matou todas as peças. Ainda assim não é fácil ganhar do cara, do Spassky no caso, né? Não é fácil ainda. Então, conheço, assim, eu sei que muita gente aqui, independente do nível, claro, naturalmente, estamos falando de jogadores de qualquer nível aqui, que conseguiriam montar uma posição dessa com o Spassky, poderia acontecer uma vez na vida, mesmo um jogador bem mais fraco. Poderia não conseguir arrematar a partida aqui. Ou jogaria torre F7 na ansiedade aqui, e aí troca tudo, e cavalo F8 e não consegue progredir tão fácil.
teria que trazer o rei, aí poderia ter algum sufoco, não sei. E no final esse peão em D4 vai ser útil. Então você viu como faz sentido agora não ter jogado D3, porque o branco não achou como ganha ainda. Então isso ensina muito, né? Claro que quem lembra dessa partida lembra por causa do que o Fischer fez, né? Que foi muito bonito, né? Na verdade não concluímos ainda, mas já todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas isso aqui me chama muita atenção a resistência do Spassky. Pô, o branco fez tudo. Tá jogando que nem o Fischer por 30 e tantos lances. E ainda não dá pra ganhar a partida? É difícil demais esse jogo, né? Porque a gente às vezes fala, nossa, o lance de gênio não é assim. Pra jogar uma partida você tem que fazer muito lance bom. Não é um lance de gênio, não existe isso, né? Tem que jogar uma partida inteira bem. Então ele chegou até aqui e agora ele tem que achar um plano pra ganhar ainda, né? Porque você fala, pô, eu quero um pouco de luxo em algum momento, né? Eu quero achar um monte de lance bom, agora eu quero a poção jogue sozinha e o ganho caia do céu. Não existe isso, né? Você tem que, se você enfrentar uma resistência muito dura, que nem o Espaço está fazendo aqui, né? Achar essa formação de defesa aqui é incrível mesmo. Né? Ou outra opção que eu acho que o Fischer poderia ter, além do bispo D3 da E4, que tá ótimo, é trazer o peão de G pra festa aqui, né? G4, G5 parece bem destruidor também, porque eu ameaço G por H, tá cravado. E no momento que joga HG, HG, abre a coluna de H, né? E aí torre H3 tem cara que vai ser decisivo. Mas abre o rei branco, então, né, deve ganhar bem tranquilo, porque as peças pretas estão muito mal colocadas para ter algum tipo de contra-jogo. Mas é um outro plano também. Não tira o mérito do espaço da defesa, tá? Porque ele fez o melhor que dava aqui. Ele não perdeu nem o peão de C, nem o de A, nem levou torre F7. Ele conseguiu de alguma maneira mágica, assim, total, na posição não desabar depois do F5 ali, né? Ali qualquer jogador ali que não fosse o espaço, que bom, ia perder em 5 lances a partida ali, com certeza. Ou pelo menos ia perder 1, 2 peões, assim. Então resistência é uma coisa muito difícil de adquirir mesmo, mas esses exemplos aí ensinam muito pra gente. Não desistir, ainda mais quando você tá jogando contra o melhor jogador do mundo, né? Que era o Fischer no caso, ou, enfim, considerado como. Então, pô, você não, né, desistir nesse momento, tentar lutar, é realmente uma coisa admirável. Porque muitas vezes fala, não, aqui eu vou perder de qualquer jeito, eu vou tentar alguma loucura aqui, né? Isso não costuma dar certo. Então jogou bispo D3, dama E8 e dama E4 finalmente. E ele tá ameaçando torre F8, né? Que é muito triste para as pretas. Você viu que ele foi inteligente aqui, o Fischer, né? Ele não jogou torre F3 direto. Por quê? Se torre F3... Torre F3 acho que é útil para controlar essa casa, né? Ele teria que escolher uma casa para torre, ele escolheu F3. Só que agora, dama E8. E se bispo D3 agora tá caindo torre por E6, né? Tá caindo peão de E6 aqui. Ele não queria fazer isso. Então, como ele tem todo o tempo do mundo, ele jogou torre F2 primeiro, dama E8, torre F3, dama D8. Agora a dama tirou o contato do peão de E6. E aí sim, bispo D3. Inclusive, acabei de descobrir outro detalhe bem bonito. Porque se dama C8, o peão continuaria preso, o bispo continuaria preso na defesa do peão de E6. Bispo D3 agora daria errado, porque torre por E6. E as pretas, daqui a pouco até prende a dama. Não, brincadeira, até tira a dama, sai, né? Mas aí o preto se defende, né? Torre por E6 e cavalo F6, o preto tá melhor, de repente, já. Mas aqui, me ocorre que torre F7 agora acho que dá certo. Talvez, né? Posso estar errado. Mas a ideia é que torre F7, peão, torre F7, peão toma, minha saída é 6-8. Se cavalo F8 agora, dama E8 ganha. Olha só, isso aí é muito, muito profundo mesmo, muito legal, né? Porque agora não tem dama D6, né? Se a dama estivesse aqui, seria dama D6 ainda. Aqui a dama não tem um lance que consegue sair do ataque da dama e controlar, opa, o cavalo em F8. Teria que ser um dama C5, que essa casa está ocupada já. Teria que ver dama F8, mas esse eu acho que ele estava tentando evitar fazer porque dama E8 parece muito triste. Isso tem cara que vai ganhar, porque o cavalo não pode mexer, a dama tá caindo, o rei não pode mexer, esses peões se mexer perde. Então teria que ver ainda se G6 aguentaria, mas aí dama E5, dama G7 única, né? E aí dama pro C5, né? Talvez. Se bem que não sei se esperar todo esse esforço pra ganhar não, né? Porque aqui ainda cavalo F8 e de novo... Né? Tudo bem, tá caindo em A5, aqui deve estar muito perdido, né? Aqui acho que não tem nem conversa. Depois joga o dama E1, volta se precisar, recolhe a dama pra defesa aqui, A5, A6, A7. E o bispo tá firme aqui em C4 e... Teria que calcular um D3 aqui só, mas aí eu devo ter alguma defesa, não é possível. D3, dama D2, né? E dama D4, rei F1, sei lá. Teria que analisar um pouquinho ainda.
Mas talvez por isso, né, dama C8 não pode. Então ele achou... Olha o tipo... Vocês estão entendendo isso? Tem que imaginar as ameaças do adversário para você conseguir elaborar o método de defesa, né? É muito difícil mesmo isso que o Spassky fez. Mas ele jogou bispo D3, agora pode, dama E4. Se torre por E6, jogou cavalo F6, né? Que acho que é forçado. Se torre por E6, esse aqui era um mate bem elegante, né? Ameaçou dama H7, mate. Ameaçou não, né? Cheque. Se dama F8, mate direto. E se cavalo F8, torre por F8, cheque. Dama F8 única, dama H7, mate. Posição bonita, né? Bispo por 2 torres, né? Mas o ataque fala mais alto. Mate é absoluto no xadrez, né? Então não tem conversa. Então aqui... Cavalo F8, torre por F8, dá mate, né? Então torre 6 não pode. Jogou cavalo F6. Porque tá ameaçando torre F8 de qualquer jeito, né? E G6 é muita loucura, né? Então jogou cavalo F6. Né? G6 aqui, abre essa diagonal. Dama E5 provavelmente. E aí, não sei. O torre F7 direto deve ganhar também. Ou dama E5 torre F7, né? Talvez. Isso, porque esse torre por E6 tá caindo na torre agora, né? Ameacei mate. E agora se torre F7, e por F7 ganha a dama no mínimo e a partida, né? Com certeza. Porque abriu ali cheque descoberto na dama, enfim. Não vai poder retomar de torre em F7 a segunda vez. Então jogou dama E4, cavalo F6 forçado. Finalmente torre por F6, que era o que ele queria fazer faz tempo. G por F6, torre F6. Ameacei torre por H6 agora. Com efeitos devastadores. Jogou rei G8. Bispo C4, com toda a calma do mundo. Aqui devia ter outros lances que ganham também, né? Com certeza. Bispo C4 aqui paralisando totalmente as pretas. Agora eu posso tentar ameaçar, tipo, dama G4, talvez. Não lembro como é que ele acabou a partida, na verdade. E qualquer momento que a torre sai agora, tá levando um E7 descoberto, né? E aí o bispo se juntando ao ataque. Né? Por exemplo, torre G7 agora E7. Rei H8, torre por H6 e mate em 2 aqui, né? Depois dama por H7 ou torre H7 também. Então, bispo C4 aqui certamente não era necessário, deve ter muitos ganhos aqui, mas esse aqui é um lance legal. De novo, mostra o estilo do Fischer aqui de arrematar com bastante capricho sempre, né? Jogou rei H8, dama F4 e eu acho que ele abandonou aqui. Abandonou. Porque rei H8, se torre H7, ele ainda tinha esperança de torre H7 e dama E5, torre G7 e sei lá. Também deve estar totalmente perdido, mas... seguiria o jogo. Então o Fischer não deu essa chance mais uma vez e jogou dama F4, que é muito cruel. Porque se torre H7 agora, né, é um lance com duas ideias, né? Se torre H7, torre F8 agora, né? Além de ameaçar H6, eu ameacei a entrada em F8, que é super decisiva. Então eu ameacei torre F8. E se jogar rei G7, dama por H6, vai ganhar muito fácil, né? Rei G8 e aí torre G6 o mínimo. Porque se torre G7, E7 é quase mate. Dama F7 ainda. Aí eu tenho uma infinidade de mates possíveis depois de dama F7, né? E8, dama pro G7 é mate também. Torre pro G7 é mate também. Tem 3 mates em 1. Tem E8 igual a torre também. Tem 4 tipos de mate em 1 ali. Depois de dama F7. Dama F4 acho que tava na hora de estender a toalha aqui. Atirar a toalha. Ou sei lá como é que fala. Abandonar partida. Jogar a toalha, né? Na terceira eu acertei. Então dama F4 abandonou. Então é uma partida sensacional. E se dá muita ênfase sempre pro ataque, assim. Mas o lado da defesa, o que o Spassky fez é que ele realmente jogou mal a abertura, não entendeu a abertura. Ou na verdade não se tinha esse conhecimento que as pretas estavam mal ali. Depois ele fez o melhor que dava, entendeu? É muito legal ver essa parte também. Se aprende muito também com você assistindo o lado que perdeu também, né? Porque a gente geralmente trata como a pessoa que ganhou, como fez a partida excelente, né? E nenhum mérito para quem perde. Muitas vezes tem um mérito sim, né? Mesmo porque se a pessoa jogou muito mal de um lado, a vitória perde um pouco do valor também, né? Então aqui dá pra ver que ele teve que ganhar a partida umas 5 vezes aqui, né? Ficar melhor e parecia que tava totalmente sem esperança. E peão na sexta ali, praticamente um peão a mais, né? Porque as pretas estão paralisadas no centro. Mas ainda assim, lutando e fez o Fischer forçar o sacrifício ali, né? Bispo D3, dama E4 e acho que aí não tinha como escapar. Mas muito legal a partida. Lance 41, logo depois do lance 40, né? Que passou o controle de tempo, ele ganhou. A partida aqui, sinto que foi perfeita da parte do Fischer, tá? Não tem como colocar um defeito nessa partida, mesmo. A gente se estendeu bastante, 1h13 de vídeo, mas é muito legal essa partida mesmo. Muita gente falou que era a partida preferida do match.
Finalmente o Fischer passou na frente, 3,5 a 2,5, mas antes de falar disso, eu queria voltar bem um pouquinho só. A gente bateu nosso recorde de análise mais longa, que era a parte da Concorde, acho, deu 1h15. Vamos falar mais um pouquinho da abertura aqui para tentar entender o que aconteceu, né? As dúvidas que ficam no ar, né? Porque eu não quero trazer só respostas para vocês. Se eu quisesse trazer só respostas, eu leria o livro, eu analisaria com o computador durante várias horas. Eu quero trazer respostas e perguntas também, para a gente investigar mais a fundo isso e tentar entender melhor as posições, né? Qualquer tipo de posição que seja. Mesmo porque nem eu nem qualquer ser humano tem capacidade alguma de, em 1h20 que seja, analisar a partida com perfeição, né? Nem em 5, 10 horas também, né? Para perfeição é um tempo que não existe, na verdade, na nossa realidade. Mas, assim, em 1 hora dá pra ver realmente muito pouca coisa. Dá pra curtir muito bem a partida, né? Levantar várias questões interessantes, tentar passar bastante conhecimento, mas com muitas dúvidas no ar mesmo, né? Principalmente porque eu não tenho experiência nessa variante. Então, vou passar bem rápido aqui os momentos críticos que eu achei. Acho que a primeira questão é essa, tá? Hoje em dia se joga E por D5, eu acho. E aí é um pouco diferente, porque o cavalo em C3, quando ele é trocado, as brancas têm muito mais acesso à coluna C, né? A torre C1 já está muito mais fácil de chegar. O cavalo não vai sair de C3 tão cedo, né? O cavalo não vai para E2 ou para, sei lá, para onde, para B5, faz sentido. Então, o cavalo vai ficar em C3, consequentemente tem menos pressão na coluna C. Inclusive, acho que a teoria é bispo por F6 aqui. Inclusive, pode rolar antes bispo por F6, talvez para evitar comer de cavalo, que, não sei, pareceu que ficou bom para as brancas, mas certamente é jogável também, não tem nenhuma dúvida disso. Trocar e jogar com B4 assim. Tentar jogar com B5 depois, tentar fixar para peão em D5 ficar fraco. Esse é um tipo de variante possível. Mas isso aqui com certeza é possível, é aceitável essa variante, não tem nenhuma dúvida disso, tá? As dúvidas que ficaram no ar é se bispo B7 é possível, que parece que é, na verdade. Tem que ser possível, esse lance não é possível, né? Não tem como ser ruim esse lance. Pode ser um pouco inferior, sei lá, mas parece lógico também bispo B7. Vou investigar essa questão do bispo B6, quando é que começou a ser jogado isso, a posição exata. Bispo B7 parece possível. E depois aqui C5, né, dama 3, foi C8. A questão grande que eu levantei várias vezes era se cavalo D7 era possível ou não, né? Também, de novo, óbvio, é possível, mas assim, se era ruim ou não. Porque aparentemente, cavalo D7 e as brancas vão trocar em D7, mas aí muda totalmente o plano da partida, né? Que foi jogar com bispo, né? Com a lá do rei e centro móvel, para tentar jogar com cavalo contra bispo mal. Mas eu não consegui imaginar como o bispo fica mal mesmo. A única posição que eu consegui chegar com o bispo mal, trocava um monte de peão, e aí é a posição que tende a empatar muito fácil, ainda mais com uma torre só. Tanto aqui, né? A 6 deve ser um pouco... Não, cavalo 7 direto a gente viu até que podia ser melhor. Porque já não perde o tempo, né? Já desenvolve logo. E essa posição aqui parecia bem aceitável para as pretas, Rf8, né? Talvez eu tenha visto alguma vez, por isso que eu já tô com esse Rf8 na cabeça. Essa posição exata, parecia aceitável até. E mesmo aqui depois dos peões colgantes... aliás, uma coisa que eu não comentei lá, mas se comer de torre aqui naturalmente eu isolo o peão. E se bem que aqui eu tenho problemas, né? Mas pra gente eu vou trocar uma vez. Mas enfim, por conceito, se eu comer de peça eu tô com o peão isolado ali, que não costuma ser bom, né? Torre C5 eu jogo roque, né? Que é um lance inteligente, tá? Não vou entrar em detalhe porque a gente já terminou a análise, tá? Mas tá cravado de tudo que é jeito, né? Não pode comer o bispo de B5 de nenhuma maneira, nem a torre em C1. E eu consigo puxar meu bispo e jogar com o peão isolado, que é o que o branco quer, né? Esse é o plano estratégico branco. Por isso come de peão. E aqui de novo o cavalo D7 era uma questão interessante. Por que não, né? Se realmente o branco ia capturar esse cavalo, né? Claro, como é que aquela posição o branco aproveita, né? E como foi a partida, enfim, talvez dama F8 não tenha sido bom. Talvez cavalo F6 para controlar o E4, talvez, né? Mas talvez ele não quis perder o controle de C5. Mas o cavalo B3 agora a gente viu que não estava sendo tão desastroso para as pretas, né? Joga o C4, depois vai para a coluna B. Enfim, bem interessante. Eu acho que aprendi bastante coisa, na verdade. Vou aprender mais ainda agora, que eu vou conferir o que realmente as partidas foram jogadas, né? Outras partidas nessa mesma variante. E ver as análises do nosso amigo Svetozar Gligorik, que analisou esse match nesse livro, que é muito legal. Certo, pessoal? Então eu vou pular para a posição final, só para finalizar o vídeo aqui. Então... Peraí, vamos chegar na posição final, que eu tô com uns problemas de lista, aí sim, lista de lances. Então, dama F4 e as pretas abandonaram, como já vimos. 1h18, não vamos chegar em 1h20, então. 3,5, 2,5 pro Fischer.
e pegou a iniciativa, largou 0-2 o match, né? 2-0 pro Spassky no caso. Fischer ganhou uma, empatou e ganhou 2 seguidas. O negócio tá bem difícil pro Spassky e dizem muito, né, a escola soviética, que quando vem as derrotas uma atrás da outra, o negócio é acalmar, focar em não perder, né? Depois a gente pensa em tentar recuperar o match. O match é bem longo, então o foco do Spassky agora é certamente não perder a próxima. Porque ele perdeu de branca já, ele perdeu 2 de branca já, né? Ele vai pegar a próxima de brancas também. Então esse é o foco dele. E o Fischer tá no sonho dele aqui, né? Primeiro passo para ser campeão mundial. Finalmente assumiu a liderança do match pela primeira vez. Uma partida que tá mostrando que se ele continuar assim, vai ser muito difícil do Spassky aguentar. Que ele tá mostrando que ele realmente... Tudo que falavam dele ser o melhor jogador do mundo, tá se comprovando nessas partidas, nessas vitórias incríveis que ele tá conseguindo. Nessa partida que realmente pode ter sido a melhor até agora. Foi impecável. Então é isso, pessoal. Valeu quem ficou até aqui. 1h19, 1h20, vamos fechar. Continuem comentando. Tô sempre olhando os comentários mesmo. Já falei isso, vou reforçar de novo. Comentem o que vocês acharem da partida, detalhes. Eventualmente, inclusive outra coisa, né? Quando eu for concluir o match, que eu vou comentar as análises de computador, alguns detalhes que eu vi ao longo das partidas, eu vou tentar comentar também pegar alguns comentários que eu achei interessantes também e colocar também como questionamentos, né? Então comentem bastante, que depois eu vou revisar tudo isso quando for terminar essa sequência longa, esse match que vai longe ainda, tá? A gente tá só no começo, 6 partidas. Mas não deixem de comentar e compartilhar o vídeo e fiquem de olho nas novidades do canal sempre. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!